eu quero propor algumas situações do dia a dia. Imagine comigo a seguinte cena. Imagine um amigo, um homem, que tem um amigo do peito desde a infância. Eles cresceram juntos. Eles estudaram juntos. E hoje eles vivem a sua vida de adultos longe um do outro. Mas o que levou esses amigos a ficarem longe um do outro? Em um determinado dia, esse amigo do peito ficou sabendo que seu amigo do peito estava lhe passando a perna nos negócios. Estava sendo desleal. Isso gerou um conflito tão grande que esses amigos se separaram. Eu gostaria que você pudesse pensar comigo. Pense comigo. Será que esse afastamento, o orgulho, seria a principal causa? Agora imagine outra situação. Imagine uma mulher chorando, em prantos. Ela tomou a decisão de se separar do marido. Por que ela tomou a decisão de se separar do marido? Porque ele não lhe dava carinho, não lhe dava atenção. Hoje, essa mulher se encontra separada, mas triste. Será que o fruto desse divórcio, ou a raiz desse divórcio, seria o orgulho? Imagine outra cena comigo. Imagine um jovem atarefado, trabalhando muito, na igreja, na fábrica, fazendo faculdade. Imagine que esse jovem ele não consegue dizer não para ninguém. Tudo que as pessoas lhe pedem, olha aqui para mim, me dê sua atenção. Ele diz sim. Ele nunca diz não. Mas hoje ele se encontra extremamente atarefado, esgotado. A pergunta é: a raiz desse atarefamento seria o orgulho? A vaidade? E por fim, imagine a seguinte cena de um filho que já está 30 dias sem conversar com seu pai. Ele não conversa com seu pai porque o seu pai, na última vez que eles conversaram, foi muito grosso com ele. E hoje ele se encontra sem conversar com seu pai. Se encontra irado, raivoso. A pergunta é: será que essa situação que esse menino está vivendo, esse jovem está vivendo, seria fruto do orgulho? Nós teremos a resposta no final da pregação. Parece que o orgulho é uma condição natural de ser humano. A Bíblia diz, em Romanos, o capítulo 3, o versículo 9, e não é esse o texto base,
daqui a pouco a gente vai lê-lo. Preste atenção no que a Bíblia diz. Que se conclui, diz o apóstolo Paulo. Nós temos alguma vantagem? Ele está falando a respeito do judeu em relação ao não judeu. De ser salvo. Ele diz, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como não judeus, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 11. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele o criou perfeito. Esse Deus deu a esse homem, a esse humano, a livre escolha, condições dele escolher entre obedecer e não obedecer. Esse mesmo Deus é o relato de Gênesis capítulo 3. Ele deu essa liberdade, mas esse homem quebrou o único mandamento que ele tinha, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse humano comeu esse fruto, e a partir daquele momento, preste atenção, o relacionamento dos humanos com Deus foi rompido. Eu gosto de falar sobre isso, porque o Evangelho é quem fala disso. Sabe, irmão? Não existe terapia que vai te revelar isso. É a Escritura que te revela isso. Não existe terapeuta que vá tão profundo assim. Quem revela isso são as Escrituras. O seu problema de verdade não é a ofensa que o seu pai cometeu com você lá no passado. O seu problema de verdade não é, olha aqui para mim, o abandono da sua mãe lá no passado. O seu problema é mais profundo do que abandono de pai, do que falta de amor de mãe, do que ofensa quando você era criança. Embora essas coisas sejam muito sérias, o seu problema e o meu problema está mais profundo. O nosso problema é que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Quem revela isso? É o Evangelho, as Escrituras. A ciência não consegue chegar a essa conclusão, porque isso não é fruto de observação, isso é fruto de revelação. Esse humano, a partir de então, diz o texto, me dê sua atenção por gentileza, ele não consegue mais buscar a Deus. É por isso que a conclusão óbvia é que é natural dos humanos serem orgulhosos. Provérbios 3:11 deixa claro, não há ninguém que busque a Deus. A partir do dia que os humanos romperam seu relacionamento com o Deus, o divino, o Pai, esses humanos não buscam mais a Deus, eles buscam o sobrenatural, mas sem Deus. A partir daquele momento, o homem perde a livre vontade. A vontade dos humanos tem o peso da natureza pecaminosa. Então, a primeira conclusão que eu gostaria que pudéssemos refletir é natural dos humanos serem orgulhosos. Me dê sua atenção aqui, por gentileza. Por quê, pastor? Porque os humanos não buscam a Deus. Naturalmente, não. Eles só conseguem buscar a Deus se
se revelar a eles, iluminá-los, dar-lhes ou dar-lhes condições para isso. Sim, é importante a gente entender que quando a gente caiu, ou pecou, ou se rebelou contra Deus, nos tornamos naturalmente orgulhosos. A questão não é se eu sou orgulhoso ou não sou orgulhoso. A questão é o quanto é que eu sou orgulhoso. Ninguém vai poder bater no peito e dizer, eu não sou orgulhoso. E eu vou aqui diagnosticar o orgulho junto com você. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com a plena convicção, eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu não tenho dúvida disso. Porque se você disser que não é orgulhoso, isso já prova que você o é. Sim, irmãos, é natural dos humanos serem orgulhosos. A prova é que eles não buscam ao Senhor. Mas eu gostaria de fazer uma análise. Vamos fazer um diagnóstico aí da alma? Então agora abra sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 3. Agora a gente vai fazer um diagnóstico. Vamos fazer um exame de sangue. Vamos fazer alguns exames agora. Será que eu sou orgulhoso mesmo? Não, não existe pessoa melhor do que eu nessa terra. Mais bonzinho do que eu não conheço, pastor. Entendo. Mais espiritual do que eu, está para existir, pastor. Eu entendo. Vamos ver se é mesmo, hein? Mais crente do que eu? Não existe, pastor. Então vamos ver. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 3. O versículo 21. Vocês acharam? Sim ou não? Segura só um pouquinho no versículo 21, porque não faz sentido eu pedir para você ler uma porção da Bíblia sem explicar, não é? Isso é uma regra da interpretação bíblica, viu? Ficar citando muitos versículos sem explicar o contexto não está certo. Tem que citar o versículo e explicar o contexto. Antes da gente ler o versículo 21, preste atenção. Paulo envia essa carta à igreja que ele fundou, a igreja em Corinto. Mas estava acontecendo a seguinte situação lá naquela igreja. Os irmãos estavam elegendo para si líderes. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que é de Apolo, que foi um outro líder que ali esteve por um período. Outros diziam que era de Pedro, e ainda tinha uns que se achavam mais espirituais e diziam que era de Jesus. Paulo recebe informações que a comunidade está assim, dividida. Cada um elegendo para si um líder. E Paulo então escreve essa carta. E você vai ver no primeiro capítulo, no segundo, até no terceiro, ele batendo forte contra essa prática. Os coríntios, melhor dizendo, eles estavam assim, orgulhosos, cheios, porque eles eram amantes da filosofia grega. E aí Paulo vai dizer que Deus tem a sua própria sabedoria, que é soberana, é maior, é de fato a sabedoria. E a sabedoria humana não era nada. E Paulo argumentando com os coríntios, aí chega o capítulo 3, versículo 21. Vamos ler. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Ele está falando dos irmãos que estavam elegendo líderes para si, eles estavam se dividindo, se comparando, porque tudo é de vocês. 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. 23.
E vocês são de Cristo, e Cristo é de vocês. Capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco se importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o louvor da parte de Deus. Meus irmãos, eu apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo a outro até aqui. Paulo envia essa carta para irmãos que estavam se sentindo orgulhosos. Eu te convido a você ler a carta toda. Eu colocaria um título nessa carta, depois que eu li ela algumas vezes. Essa carta, o título seria Carta aos Orgulhosos. Sim, porque os irmãos em Corinto, eles estavam brigando entre si, dividindo-se entre si, comparando-se. E Paulo deixa claro que tudo isso, a raiz de todas estas coisas, era o orgulho, a vaidade. Vocês verão nessa pregação, eu falar orgulho, vaidade e soberba. Quando eu estiver falando usando esses três adjetivos, eu estou falando a respeito do orgulho. Mas antes da gente aprofundar nessa porção, eu gostaria de trazer um dado aqui de um livro que eu li, que se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Eu precisava trazer essa informação para vocês, antes da gente aprofundar nesse texto. O pastor Timothy Keller, ele traz a seguinte informação, que até o advento da psicologia, o mundo nunca conheceu baixa estima. Não era comum falar sobre baixa estima. Até o advento da psicologia, esse termo não era conhecido. Mas o pastor Timothy, no seu livro, no livreto, ele vai mais profundo. Ele cita um estudo de uma psicóloga, colocada no artigo do New York Times, afirmando que existe um erro no diagnóstico de alguns terapeutas, quando atribui problemas de comportamento de pessoas à baixa estima. Essa psicóloga, ela afirma que a alta vaidade, ela traz muito mais problema do que a baixa estima. E ela afirma no seu artigo que é difícil acreditar na baixa estima. Na verdade, o humano sofre de alta vaidade. Eu queria te fazer uma pergunta. O dia que eu li sobre isso, eu fiquei surpreso. Você não acha surpreendente esse estudo, essa conclusão? Sim ou não? Sim ou não? Porque tudo para a gente, hoje, é baixa estima. Mas existe gente séria, que está batendo, ou que está falando, opa, calma.
Não é bem assim. A gente nunca conheceu esse termo antes. Agora, tudo para nós é baixa estima. Um homem espanca a sua mulher porque ele tem baixa estima. O filho agride o pai porque ele tem baixa estima. Em seu livro, o Timóteo fala uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz: é muito confortável falar que os nossos problemas é baixa estima, porque isso nos coloca como vítima e não como ofensor. O que marca esse século é a terrível ideia de colocar os humanos como vítima. Os humanos agora, eles não são transgressores nem ofensores. Eles são vítimas. Olha que tadinho dele. Ele fez isso porque ele tem baixa estima. Ele não se sente amado. Ele se sente feiozinho, jogadinho do lado. Tadinho dele. Ele sofre de baixa estima. A questão é que a gente vai ver que essa pessoa não é tão coitadinha assim. Na verdade, ela sofre de alta vaidade. E agora a gente vai fazer um diagnóstico sobre, será que de fato eu tenho orgulho? Será que de fato esse negócio de baixa estima não existe? Existe a alta vaidade? Vamos dar uma analisada? Quando a gente lê em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Agora é uma outra versão que eu estou lendo. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. O primeiro diagnóstico que a gente percebe quando a gente lê as Escrituras, mas essa porção em especial, é que quando eu vivo me comparando com o outro, ou quando eu vivo depreciando o outro, isso é sinal de orgulho e de vaidade. Porque eu preciso me sentir melhor do que o outro, então eu vou depreciá-lo, subjugá-lo, eu vou compará-lo, para que eu me sinta melhor do que ele. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente chega perto de uma pessoa e diz: ah, que alegria, aquele irmão comprou um carro, vê lá o Corolla que ele comprou. Tenho certeza que deve estar pagando em 72 parcelas. Vê lá aquela irmã, gente, como que ela está tão formosa, tão bonita, diz uma irmã a respeito de outra. Tenho certeza que deve estar tomando remédio para emagrecer. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, que essa pregação, ela exige bastante. Rapaz, você viu como que aquele cara joga bola? Nossa, joga bola de... Mas também, não tem que ficar em fábrica de 7 a 5. Sim, um dos diagnósticos que comprovam que somos orgulhosos é porque continuamente nos comparamos, ou comparamos os outros, mas a finalidade é se sentir melhor.
A finalidade é se sentir superior. Mas é interessante que isso acontece entre os filhos. Eu não sei se você, papai, mamãe, já viveu essa situação. De filhos, um se comparando com o outro, mulher, uma se comparando com a outra. Uma vez eu, conversando com um marido, eu disse assim para esse marido: querido irmão, eu quero te confessar uma coisa. Na minha caminhada de aconselhamento bíblico, eu nunca encontrei uma mulher que não se sentisse feia. Que é isso, pastor? Nunca na minha vida eu nunca encontrei. Mas como assim? Eu vou com cuidado, porque eu vou ter que usar o exemplo do homem também. Elas se comparam. Eu disse para ele. A mulher, pode ser uma mulher mais bonita do que for, mas ela acha um defeito no cabelo dela. Ela acha um defeito no nariz dela. Ela acha defeito em algum lugar dela. É uma coisa impressionante. E eu disse assim para o irmão: irmão, parece ser, aí é Renato que está falando, viu? O diagnóstico do Renato, essa conclusão é do Renato. Parece ser algo impressionante. Parece que a mulher, ela se compara muito com outra mulher. Talvez eu esteja errado. Mas não é só o mundo feminino, o mundo masculino também. Principalmente em performance. Trabalho. Aí o homem sempre quer se sentir melhor do que o outro. Sim, um dos diagnósticos que nós percebemos que a minha alma está doente é quando eu vivo entrando em comparação com o outro. Ou quando eu vivo comparando Bertrano com Ciclano. Bertrana com Ciclana. Tem uma segunda questão, ou um segundo diagnóstico, exame, que mostra se sou orgulhoso, se minha alma está orgulhosa ou não. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 18, Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Preste atenção. A segunda característica, porque essa carta é a carta dos orgulhosos. Sabe qual que é a segunda característica do orgulho? Se minha alma está sofrendo dessa doença, é que eu insisto em buscar direção, valor e sentido de vida sem Deus. Eu quero encontrar meu valor, mas sem Deus. É o que estava acontecendo com aqueles que se achavam sábios, e que quando ouviam a mensagem da cruz, achavam que essa mensagem era loucura. Você já viu essa situação acontecer com alguém, ou talvez com você mesmo? Não, eu quero encontrar um sentido da vida, mas esse negócio de caminhar com Jesus, não. Eu quero ouvir o que os gurus da autoajuda estão falando hoje, mas eu não quero ouvir o que Jesus fala a respeito do sentido da vida. Eu quero ouvir o que um médico fala. Eu quero ouvir o que um psicólogo fala. Eu quero ouvir o que um filósofo fala. Preste atenção, me dê sua atenção aqui. Mas eu não quero ouvir o que Jesus fala. A prova do orgulho está aí. É quando eu busco direção, valor, meu próprio valor, o sentido da vida, excluindo Deus. Havia um grupo, na verdade, parte da comunidade em Corinto, estava se vangloriando em sabedoria humana, aquela sabedoria que se exclui Deus. É por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz para eles, no caso o grego,
mas aqueles que abraçaram a filosofia grega, ela é loucura. Sim, meus irmãos, a alma orgulhosa é uma alma que quer buscar o sentido da vida, o valor de si mesmo, sem Deus. Ele quer resolver os seus problemas sem Deus. Quantas vezes, no gabinete, preste atenção aqui, eu assentado, e uma pessoa na minha frente, ele dizia assim para mim, preste atenção, pastor, eu acho que eu vou procurar um psicólogo. E eu não estou dizendo que a tarefa do psicólogo não seja boa, ela é boa. Mas o que me impressiona é buscar um sentido para a vida sem Deus. Aí o que eu precisava falar com essa pessoa? Meu irmão, você precisa estar entre os irmãos. A mensagem da cruz precisa estar na sua mente. Você precisa estar fortalecendo a sua fé. Porque se você, agora eu estou dizendo aqui para vocês, se você for buscar um psicólogo para buscar sentido da vida, e se você estiver excluindo Jesus Cristo, eu quero te dizer, a sua alma é orgulhosa. Sim, o segundo diagnóstico é buscar valor de si mesmo, sentido da vida, propósito de vida sem Deus. Talvez você está correndo atrás de gurus da autoajuda, médicos, filósofos, que falam da vida, mas excluem Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa, isso se chama vaidade, orgulho. Os coríntios, parte deles estavam vivendo isso. E Paulo deixou muito claro, isso era loucura que vinha do orgulho. Outro diagnóstico para a alma é que uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam seguir Jesus, primeira carta aos Coríntios 1:12. Sabe qual que é o terceiro diagnóstico de uma alma orgulhosa? Preste atenção aqui. O terceiro diagnóstico é que a alma orgulhosa coloca seus projetos pessoais de vanglória na frente de tudo e de todos. Você acha que os coríntios estavam dizendo, eu sou de Paulo, só porque eles gostavam de Paulo? Não, meu amigo, não, minha irmã. Sabe por que eles estavam falando, eu sou de Paulo? Eles estavam querendo usar do relacionamento que eles tiveram de Paulo, para se sentirem melhores. Agora vamos usar uma ilustração aqui de dentro da comunidade. Quantas pessoas não mandam mensagem para o seu líder de PG dizendo, eu já conversei com o pastor, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Essa pessoa tem um projeto pessoal dele. E ele vai usar tudo e todos para cumprir o seu projeto pessoal. Ele vai usar dos relacionamentos para isso. A alma orgulhosa, ela coloca os seus projetos pessoais na frente. E não importa quem ela vai usar. Entende? Era isso que estava acontecendo com os coríntios. E por fim, o último diagnóstico é uma porção que nós não lemos, mas eu vou ler agora. Paulo enviou a carta aos coríntios no capítulo 5, versículo 1 e 2, o último diagnóstico, preste atenção por gentileza. Ele diz, como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual no meio de vocês. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Primeira carta aos Coríntios 5, versículo 1 e 2. Os irmãos em Corinto estavam tão orgulhosos que eles chegaram a ficar cegos. O orgulho cega.
O orgulho não deixa você ver os seus erros. O orgulho não deixa você ver sua pequenez. O orgulho cega. Compreende isso? Ele cega a pessoa. Eu me lembro uma vez, eu vou usar uma outra ilustração, que essa ilustração é muito complicada. Vou contar uma história de um rapaz, que ele estava apaixonado com uma moça. E ele foi pedir conselho a um homem experiente. E esse homem experiente disse assim para ele: meu filho, parece que essa moça, ela não está tão interessada em você. Por que você não segue a sua vida? E esse rapaz disse assim para o seu conselheiro mais velho: não. Seria um privilégio para ela ter um homem tão inteligente como eu, tão espiritual como eu. Aí esse conselheiro disse: meu filho, mas parece que ela já está gostando de um rapaz. Rapaz, boa pinta. Porque os homens falam assim, né? Para não falar que o cara é bonitão, hein? E aí o rapaz disse: não, ela não sabe o que está perdendo. Ele pode até ser um cara bonito, mas eu sou mais inteligente. Eu sou mais espiritual. Eu tenho um propósito de vida melhor. Essa ilustração serve para que você reflita como que o orgulho cegou esse jovem da minha ilustração. Ele se negava a ver o óbvio. O orgulho não nos deixa ver o óbvio. Esse é o diagnóstico. E agora a gente vai falar das consequências. Quando a gente percebe esse diagnóstico, a gente vê algumas consequências na nossa vida. Primeira das consequências, e eu já estou caminhando para o final, me dê sua atenção aqui. O orgulho sempre nos deixa atarefados. Sabe por quê? Porque a gente precisa chamar a atenção para que sejamos admirados e amados. O problema do orgulho é um problema de amor. O problema do orgulho é um problema de rejeição. A gente vive atarefado porque a gente precisa ser admirado e amado. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue dizer não, porque a gente quer ser amado, admirado. O problema do orgulho é um problema de amor, de rejeição. Agora, você está lembrado lá no Getsemane, lá no Éden? Quem foi rejeitado por Deus? Os humanos, sim ou não? Interaja comigo. Os humanos, sim ou não? Os humanos, eles se atarefam, porque eles querem ser apreciados, amados. E muitos desses humanos não conseguem dizer não, porque precisam se sentir aceitos, apreciados e amados. Outra consequência do orgulho é que os humanos sempre se encontram doídos. Sabe qual que é a bênção da ofensa e da rejeição? Ela revela que somos orgulhosos. Eu já vi homens e mulheres espirituais, e aqui está um destes, que quando foram ofendidos, se sentiram muito mal. E a ofensa e a rejeição revelou: ó, Renato, como você é orgulhoso, como você é vaidoso. Porque a alma está inflamada, ela está doente, e a rejeição e a ofensa revela o estado que ela se encontra.
Quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes no mês você já se sentiu doído porque alguém te rejeitou ou te ofendeu? Quantas foram as vezes? A esposa, o marido, os filhos, os colegas, o gerente, o colega de trabalho, o patrão, o vizinho. Quantos? Sim, o orgulho, a consequência dele também é nos deixar doídos quando somos ofendidos, como quando somos rejeitados. Outra questão do orgulho é que o orgulho, como nós já falamos no atarefamento, o orgulho sempre quer buscar aprovação. Sempre. Algumas pessoas dizem o seguinte: se ele vê uma pessoa se maquiando, se ele vê a pessoa andando alinhadinho, bonitinho, cheirosinho, alguns vão dizer, essa pessoa é muito vaidosa. Pode ser que sim. Mas só de você se comparar a ela, você também é. Mas existe uma coisa, e essa é o final de tudo, preste atenção. Existe uma coisa que talvez você não ache que seja vaidade e orgulho, a consequência, mas o é. Quando você foge da exposição, quando você tem medo da exposição, isso revela como você é vaidoso e orgulhoso. Porque o orgulho tem medo da reprovação, porque ele busca a aprovação. Sabe, irmãos, sabe qual que é o maior medo da humanidade? Isso é pesquisa séria. Falar em público. Sabe por que os humanos não gostam de falar em público? Porque eles têm medo da reprovação. Ter medo de ser reprovado é vaidade, é orgulho. Eu acabei de responder as primeiras perguntas que fiz na introdução dessa pregação. Vocês perceberam, sim ou não? Pastor, meu Deus, a minha situação está feia. Porque, primeiro, eu vivo me comparando. Se o cabelo daquela moça está daquele jeito, eu acho que o cabelo dela é melhor do que o meu. Eu queria que o meu fosse melhor. Se aquele cara está com aquele carro, aquele homem está com aquele... Eu queria ter um carro melhor do que o dele. Eu vivo me comparando com as pessoas, pastor. O primeiro diagnóstico provou que a sua alma está sofrendo do câncer do orgulho. Pastor, eu busco um sentido da vida, eu busco felicidade sem Deus. Segundo diagnóstico, sua alma está orgulhosa. Pastor, eu tenho um projeto pessoal e tudo que eu precisar fazer, até quebrar valores, eu quebro. Valores de Jesus, eu quebro, para eu alcançar esse projeto pessoal. Terceiro diagnóstico, sua alma está vaidosa. Pastor, eu não consigo enxergar o óbvio. Eu me acho melhor do que as pessoas. Sua alma está enferma, está com orgulho. Pastor, eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo que as pessoas me desaprovem ou me rejeitem. Sua alma está com a doença do orgulho. A pergunta é: e a cura, pastor? Só nas próximas sessões. Fiquemos de pé.